Tu já ouviu alguém dizer que Jesus nasceu alguns anos antes de Cristo? Isso parece sem sentido, né? Mas é verdade. E isso aconteceu por causa de um erro histórico que ficou muito famoso. Mas antes, me segue aqui porque tem conteúdo à luz da Bíblia. No século VI, cerca de uns 500 anos depois de Jesus, um monge chamado Dionísio recebeu a missão de criar um novo sistema de datas. Até então, os anos eles eram contados pelo governo romano. Por exemplo, ano 247 do reinado de Diocleciano. Diocleciano, ele era um imperador que matou milhares de cristãos. E os cristãos eles queriam parar de usar o nome de um perseguidor para marcar o tempo. Então Dionísio ele decidiu, vamos contar os anos a partir do nascimento de Cristo. E a intenção foi boa. Mas o problema é que ele não tinha acesso suficiente aos documentos. E ao tentar calcular o ano exato em que Jesus nasceu, Dionísio ele se equivocou e confundiu a data da morte de Herodes, ele errou ao relacionar os imperadores romanos e ele também se perdeu em algumas contas astronômicas daquela época. O resultado foi que ele contou o nascimento de Jesus do ano 1, mas estudos modernos mostram que Jesus nasceu entre o ano 4 e 6 antes disso. Vamos para os fatos históricos? Fato número 1. Herodes morreu em 4 a.C. E esse ponto é o mais forte e mais simples. A Bíblia ela diz que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. E fontes históricas confiáveis, como o judeu Flávio Joséfo e registros romanos, eles mostram que Herodes ele morreu em março ou abril do ano 4 a.C. E se Jesus nasceu antes da morte de Herodes, ele obrigatoriamente nasceu antes do ano 4 a.C. Por isso a maior parte dos estudiosos ele coloca o nascimento de Jesus entre 6 e 4 a.C. Fato número 2. O censo de Quirino, o recenseamento que José e Maria participaram. Lucas ele fala de um recenseamento que ocorreu quando Quirino tinha autoridade sobre aquela região, a Síria. E por muito tempo eles acharam que Lucas errou, porque existe um censo famoso sobre Quirino no ano 6 depois de Cristo, muito depois do nascimento de Jesus. Mas descobertas arqueológicas, elas mostram que Quirino já exercia a função administrativa na Síria antes do ano 6 e 4, entre esses anos, 6 e 4 antes de Cristo. Ele não era oficialmente governador, mas ele já tinha poder administrativo, inclusive sobre os censos. E isso se encaixa perfeitamente com o período final do reinado de Herodes. Fato número 3. Alguns astrônomos chineses e babilônicos registraram uma conjunção rara entre Saturno e Júpiter por volta de 6 e 7 a.C. E alguns estudiosos consideram que isso possa ser aquela estrela mencionada por Mateus. Não é uma prova absoluta, mas reforça que algo celestial incomum aconteceu exatamente naquela época. Então, eu estou dizendo que Cristo nasceu antes de Cristo? Sim. Mas por causa de um erro no calendário. O sistema antes de Cristo e depois de Cristo veio séculos depois de Jesus Cristo já ter nascido. E quando Dionísio ele fez a conta, ele errou uns 5 anos. Mas o calendário ele pegou e o mundo inteiro adotou ele. Então, a próxima vez que alguém comentar que Jesus nasceu antes de Cristo, tu já sabe. Foi só um erro de cálculo. O calendário errou, a história não.